correto seria exatamente isso. Nós nos relacionarmos com Deus como nos relacionamos com homens. O que eu quero dizer assim, parece um paradoxo, mas não é. E eu vou explicar. Nós nos relacionamos com Deus, quando vamos orar e conversar com Deus, nós falamos com Deus como se fosse um ser extraterrestre, alguém que está muito distante e alguém de uma forma assim muito púdica. Então quando vai se orar, quando a gente vai orar, ó Senhor misericordioso, e assim blá blá blá, e tem vários formatos de se orar. Ai, que não pode orar de joelhos, ou então não pode orar em pé, não pode orar deitado, que não sei o quê, porque Deus não gosta disso. E Deus nos trata como nós somos. Em vez de a gente tenta tratar Deus como tratamos os homens. Você quer falar com o presidente da república, o dono de uma empresa, você tem postura de voz, tem que ter um trato, vossa excelência para cá, meritíssimo para lá. E Deus é um Deus simples. Deus nos trata como filhos. Basta simplesmente nós chegarmos aos pés dele, no nosso quarto, seja lá onde for. Eu oro e falo com Deus diariamente em qualquer lugar, dirigindo, andando, conversando, trabalhando. Eu estou falando com Deus e eu tenho a certeza que Ele me ouve, porque Deus trabalha na simplicidade. Nós é que maquiamos a coisa. Eu estava conversando com a minha esposa hoje cedo, exatamente sobre esse assunto. Tem pessoas que são extremamente simples, são poderosas, são famosas, mas são extremamente simples. Mas as pessoas que estão ao redor deles, os chamados puxa-saco, chegam e falam assim: não, olha, você tem 5 minutos para falar, porque ele é muito ocupado e ele não gosta disso, ou ela não gosta daquilo. Olha, essa roupa não está legal, ele não vai gostar. E quando você vai conversar com a pessoa, você vai ver que ela é extremamente simples. As pessoas costumam colocar uma áurea de deificação sobre aquela pessoa e acaba transformando aquilo naquilo que ela não é. E da mesma forma, a teologia corrente dos nossos dias tem colocado Deus dessa forma. Alguém que está através de um manto, que nós não podemos ultrapassar aquilo, ele está bem longe e nós não podemos chegar perto dele, ou temos que ter inúmeras formas e preceitos e metodologias para chegar diante de Deus. E com isso nós criamos a mesma metodologia de falsidade ou de suposto respeito para chegar, sendo que Deus é simples. Então, nós precisamos ser para com Deus e tratar com Deus como se Ele fosse o nosso Pai. Você chega diante dEle, abre o seu coração e Ele fala com você. Em particular, de forma particular, com qualquer pessoa. Deus fala comigo de uma forma, pode falar com você de outra forma, pode falar com você através do teu amigo, pode falar com você através aqui de uma outra pessoa que estiver palestrando, seja lá o que for, mas Deus vai falar com você. E nós levamos esse aspecto desse suposto respeito que nós tratamos para com o outro, para com Deus. E Deus tem visto exatamente qual é a integridade do nosso coração a respeito disso. Que se você parar para pensar, as pessoas se deterioraram tanto que hoje o homem ama muito mais as coisas do que as pessoas. Hoje você vale muito menos do que o seu carro para um amigo seu. Hoje você vale muito menos do que a sua conta bancária para o mercado. Hoje o seu valor é pesado por aquilo que você tem. Hoje você, para a sociedade, isso isso não é de hoje. Só que nos dias de hoje a coisa está muito, muito pior. Para Deus, você tem um peso e um valor
inestimável. Deus não olha para você por aquilo que você tem, por aquilo que você possui, por aquilo que você fez, por aquilo que você faz, por aquilo que você foi, ou mesmo por aquilo que você pretende ser. Deus ama você por aquilo que você é, a pessoa que você é, aquilo que você é para Ele, como filho amado. Você que tem filho, por maiores erros que ele possa ter cometido ou comete, você o ama do jeito que ele é. A mãe, o pai, geralmente passam um pano por cima, por maiores que sejam os erros, passam um pano por cima das coisas que ele faz, e o ama pela essência de ser pai, ou pela essência de ser mãe, mesmo não concordando com seus erros, mesmo não concordando com as suas atitudes. O pai ou a mãe o amam, e Deus, assim, o trata desta forma, não por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós somos na sociedade, porque na nossa posição social, a nossa posição financeira para Deus é lixo. É lixo. As coisas que Deus tem te dado, as coisas que Deus tem te proporcionado, não são para elevar o teu ego, mas são para proporcionar para você uma estatura de qualidade de vida e de felicidade, mediante aquilo que você possa administrar. Infelizmente, nós utilizamos isso para erguer os nossos olhos e sobressaltar sobre ele o nosso ego e colocar as pessoas como inferiores a nós. E se você ler a Bíblia, você vai ver que o que Jesus tem pregado durante os 3 anos de ministério dele é o seguinte: considere os outros inferiores a você mesmo. Ou melhor, considere a si inferior aos outros. Você sempre se considerar inferior aos outros. Não porque seja uma falsa humildade. Não. Não por falsa humildade. Mas você entender que a pessoa que está do seu lado, ou que está convivendo com você, ela tem por essência, sempre vai ter por essência, algo que pode ajudar a você. E você sabe por natureza, nos momentos de crise que nós passamos, quando uma pessoa te ajuda em um momento trágico, em um momento muito difícil, às vezes aquela pessoa que você mal conversava, ou às vezes a pessoa que você não dava nada por ela, quando ela te ajuda naquele momento crítico, quando passa esse momento, você passa a ver aquela pessoa com outros olhos, ela passa a ter um valor inestimável para você, porque foi ela que te deu a mão e te resgatou do buraco. Então, por isso que Jesus já falava considerar os outros superiores a si mesmo, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Nunca. Quando nós olhamos para o outro com um olhar crítico, seja pela sua cor, pela sua etnia, pela sua religião, pela sua sociedade, pela sua família, ou pelo país em que ela vive, seja lá o que for, nós estamos descartando alguém em potencial que Deus pode ter colocado próximo a você na sua vida para o possível livramento no futuro. E estar diante de Deus como Jó esteve, íntegro, fiel, que teme a Deus e se desvia do mal, isso é uma das coisas que nós esquecemos, nós deixamos passar. Porque o natural dos dias de hoje, até por causa da correria do dia a dia, do estresse e de tudo mais que acontece, porque o mundo hoje é full time, é just in time, é agora ou para ontem. Nós esquecemos desse detalhe. Nós nos preocupamos em nos vestir bem para fazer uma palestra. Nós nos preocupamos em vestir a melhor roupa para ir numa festa. Nós nos preocupamos em falar bem para nos apresentar com uma proposta de emprego. Nós nos preocupamos em estar muito bem cheiroso, animado quando você vai namorar, ou estar com uma festa muito bem
arrumada quando vai casar, porque quer fazer uma presença, quer demonstrar que você recebe bem os convidados. Nós não nos preocupamos em estar sempre asseado, sempre cheiroso, sempre bem arrumado, sempre com a casa limpa para receber os amigos. Nós sempre nos preocupamos em nos apresentar bem para os outros. Mas como nós temos nos preocupado em nos apresentar bem diante de Deus? Como que nós temos pensado em agradar aquele que tem sido o sustentador da tua vida até os dias de hoje? Porque não vamos ser hipócritas ou muito menos inocentes e dizer que o que eu tenho hoje é fruto do meu trabalho. A menos que você não seja cristão, e eu respeito por isso, você não pode dizer isso. Você acabou, agora há pouco, de orar o Pai Nosso. E você declarou no Pai Nosso que o que veio, que o pão que você come vem das mãos dele. Você reconheceu no Pai Nosso, mesmo que falado decoradamente, e eu já falei na última palestra que eu dei aqui, que se vocês tivessem ideia do poder e da magnitude que tem a oração do Pai Nosso, e numa próxima, se eu tiver uma próxima oportunidade de estar aqui, eu faço um compromisso com vocês de trazer um estudo completo, questão de 1 hora, a respeito do Pai Nosso. Você nunca mais vai orar o Pai Nosso de outra forma. Nunca, ouça o que eu estou falando. Depois que eu explicar o que é o Pai Nosso, e dissertar versículo por versículo do Pai Nosso, você nunca mais vai orar o Pai Nosso de forma decorada. Quando você ora o Pai Nosso, você reconhece que Deus é soberano sobre a tua vida, que Ele é o responsável pela família que você tem, que Ele é o responsável pelo pão que você comeu hoje cedo, pela pessoa com que você convive todos os dias, pelos filhos que você tem, pelo emprego que você conseguiu, por essa blusa, por esse casaco que você está vestindo, que você está quentinho hoje. Deus é responsável por você estar respirando hoje. Quanto que você pagou no último mês por todo o ar que você respirou esse mês? Nada. Quantas pessoas hoje estão nos hospitais dependendo de um aparelho para respirar? E você respira naturalmente e nunca agradeceu a Deus por isso. Quantos hoje gostariam de estar sentados hoje onde você está sentado, ouvindo, mas não pode porque está entrevado numa cadeira ou numa cama, ou simplesmente não pode ouvir, ou não pode enxergar, ou está sozinho numa casa porque não tem ninguém que o leve. E nós estamos aqui. E não nos preocupamos todos os dias em agradá-lo. Mas nós queremos agradar o nosso patrão, o vizinho, queremos agradar tantas outras pessoas que particularmente não te agregam em nada. Nada. Pelo contrário, eu particularmente, eu não sei a experiência de cada um. Eu particularmente, em muitas das minhas situações muito difíceis, em que minha casa esteve cheia de gente, na verdade eu não sou de receber visitas, mas quando estive cheio de amigos, em crises na minha vida, ou melhor, quando eu tive câncer, eu tinha na minha agenda, porque eu era gerente de tecnologia de uma das maiores igrejas de São Paulo, eu tinha no meu contato, eu tinha 12.300 contatos de pessoas que eu relacionava, tanto no Brasil como fora do Brasil. E quando eu tive câncer, somente a minha esposa teve do meu lado. E Deus. Porque eu sempre, apesar dos meus erros, apesar dos meus defeitos, que não são poucos, sempre tive
muito relacionamento com Deus. E eu não estou tendo aqui falácias. Minha esposa está aqui de prova e a minha tia está aqui para corroborar o que eu estou falando. Nessas horas, nós lembramos que Deus existe. Nessas horas, nós lembramos que existe um Pai Nosso, uma Ave Maria, um salmo. Sabe aquele salmo que a página já está até amarela, que ela fica aberta lá, fica parecendo um amuleto? Sabe? Vocês já viram falar do Salmo 1, que para mim é uma das regras básicas de prosperidade e convívio com Deus? O Salmo 1 é poderoso para vocês. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem convive na roda dos pecadores, mas antes medita na sua palavra de dia e de noite. E esse será comparado à árvore frutífera, que é plantada à beira do ribeiro, e dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prosperará. Leia. Vocês vão ver. É o princípio da prosperidade, da segurança e da abundância com Deus. Por quê? O que diz no começo do Salmo? Bendito aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. E meditar na palavra de Deus de dia e de noite não é ser um bom católico, não é ser um bom espírita, não é ser um crente. É saber qual é a vontade de Deus para a tua vida e a vontade que Deus tem de você para com Ele. Porque se relacionar com Deus é uma via de mão dupla. Você entrega e Deus te dá. Não é Deus te dá e você devolve, você entrega. Você já viu um texto bíblico que diz o seguinte: bem-aventurado é dar do que receber? Você já viu um texto que diz assim: dai o ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Você já viu um texto que diz assim, que o reino de Deus é semelhante a uma lavoura, que o homem joga a sua semente em terra fértil, e ela preserva e dá bom fruto?